Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Gel número 129, hoje é sexta-feira, dia 23 de abril de 2021. Eu começo nossa conversa semanal, nosso podcast hoje, comentando um pouco sobre essa reunião do clima. Gostei muito de uma reportagem que saiu hoje no Washington Post, chamando de a nova era da geopolítica centrada na questão climática. Achei ótimo esse título. É importante a gente ter isso bem na cabeça, essa disputa de poder mundial, também transferida para a questão climática. É lógico que o clima é sim uma preocupação de todos, é uma questão multilateral, mas esse evento de ontem, convocado pelos Estados Unidos, esse evento foi convocado pelos Estados Unidos logo assim que o Biden assumiu o poder, a presidência lá em janeiro, tem muito mais a ver com uma demonstração de que os Estados Unidos voltaram aos fóruns multilaterais, os Estados Unidos querem novamente liderar o mundo, do que algo mais concreto. Embora, obviamente, os Estados Unidos, por exemplo, alguns países informaram novas metas, inclusive o Brasil, os Estados Unidos, uma meta bastante ambiciosa de cortar pela metade a produção dos gases de efeito estufa até 2030. Sem sombra de dúvidas, isso é importante, mas a gente tem que ter claro na cabeça de que o evento de ontem, que nós vimos em várias reportagens, etc., transmitido ao vivo por vários canais, tem muito mais relacionado com a questão de poder, os Estados Unidos mostrando que está novamente ativo no sistema internacional, porque nós não podemos esquecer que até janeiro os Estados Unidos tinham saído do Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi celebrado em 2015, o presidente Obama era o presidente da República dos Estados Unidos, o John Kerry era o secretário de Estado, agora o John Kerry é o representante especial do governo Biden para a questão climática, ou seja, o mundo sabe que os Estados Unidos está dividido, sabe que um novo Trump ou o próprio Trump pode voltar a qualquer momento e sair da questão do acordo climático. Ou seja, é importante a gente olhar o que aconteceu ontem de uma forma um pouco mais serena e equilibrada. Lembrando a todos que os maiores emissores de CO2 do planeta, China, 28% das emissões de CO2 do planeta, China, Estados Unidos, 15%, Índia, 7%, Rússia 5%, Japão 3% e mais para baixo um pouco, o Brasil, por exemplo, 1%. Então estou falando que China 28% das emissões de CO2, Estados Unidos 15% e o Brasil 1%. Então acho que é importante a gente ter bem claro na cabeça quem são realmente os grandes vilões da questão climática do planeta. Vamos ver os números com frieza, vamos buscar os números, vamos duvidar um pouco do que a gente escuta, infelizmente. Vamos duvidar um pouco do que a gente escuta nas reportagens das televisões brasileiras e vamos buscar um pouco dos números. Vamos olhar os números verdadeiros, acho que isso aí é importante. O que importa agora é a questão da crise, da pandemia, recuperar a economia, a questão climática é importante, mas agora, na minha avaliação, não é uma prioridade. O que nós vimos ontem foi um jogo de demonstração de poder dos Estados Unidos, principalmente para o público interno, lembrando que parte do Partido Democrata tem na causa climática aí uma das suas principais bandeiras. O Biden precisa atender a esse público interno do seu partido, porque no Congresso o número de congressistas ali democratas, o balanço de poder no Congresso americano é muito apertado. O Biden precisa de todos os votos dos democratas, então temos que escolher um pouco por esse lado. Na questão das disputas hegemônicas, a crise entre Rússia e Ucrânia, uma notícia muito boa ontem, a decisão da Rússia de retirar as suas tropas, de encerrar os chamados exercícios militares que estavam ocorrendo na Crimeia e na fronteira da Rússia com a Ucrânia. Havia muita tensão com relação à presença dessas tropas russas lá. Lógico que nós não sabíamos exatamente como ficarão os números em termos de tropas russas, em termos de militares russos ali após a retirada, que vai ser iniciada, foi anunciada ontem, que vai ser iniciada hoje. Então esse aí foi um movimento positivo. A Rússia, obviamente, ela tem uma grande preocupação de que a Ucrânia possa eventualmente passar para a OTAN.
Pode ser que tenha sido já sinalizado para o Putin de que isso não vai ocorrer e, em função dessa sinalização, pode ter influenciado aí na decisão de retrair as tropas, diminuindo um pouco o tamanho da tensão. De qualquer maneira, vamos lembrar que isso tudo aconteceu em 2014, aquelas revoltas que ocorreram no país, na Ucrânia. As províncias do leste da Ucrânia, elas se revoltaram contra o governo central, províncias com maioria de russos, né, idioma russo, e inclusive televisões transmitindo programas em russo, etc., no leste, né, a tal da Donbass, né, as províncias do Donbass, a leste, mas são províncias importantes, províncias ricas da Ucrânia, e essas províncias até hoje elas estão no poder dos, digamos assim, dos opositores do regime. Há uma linha de cessar-fogo, esses opositores eles são apoiados pela Rússia, obviamente que não de uma maneira ostensiva, mas a Rússia mandando armamento, etc. E também lembramos que em 2014 teve aquele plebiscito com a presença de tropas russas descaracterizadas, ou seja, com os uniformes sem identificação lá na Crimeia, um movimento muito rápido que na época o governo Obama e os países da OTAN, do Ocidente, nada puderam fazer, um envio de tropas muito rápido da Rússia, um movimento muito rápido que a Rússia fez em março de 2014. Teve o plebiscito, mais de 90% votaram para sair da Ucrânia, a Crimeia sair da Ucrânia e passar para a Rússia, e a situação atual é essa: a Crimeia como parte da Rússia, as províncias do leste da Ucrânia, da região do Donbass, revoltadas, ou seja, com uma linha de cessar-fogo em relação ao exército ucraniano, ou seja, uma situação ainda não resolvida, um ambiente, obviamente, muito tenso. Essa semana também aqueles protestos em favor do líder da oposição, Alexei Navalny. Vamos lembrar que o Navalny teve ano passado, foi envenenado, foi para a Alemanha, voltou, foi preso, está preso em greve de fome. Há especulações aí, inclusive, de que está numa situação de saúde muito ruim, né? O advogado dele falou isso, algumas organizações de direitos humanos têm tentado defender a ideia do Navalny sair do país, ou seja, de ser extraditado para outro país, e a população, principalmente os jovens russos, foram às ruas essa semana. Temos números aí diferentes, mas um dos números que vi em alguns órgãos da imprensa, de 1.600 presos essa semana nos protestos em várias cidades da Rússia, principalmente em Moscou e São Petersburgo. Também é uma situação importante que aconteceu essa semana. No balanço da pandemia, a terceira parte do nosso Conexão, já tradicional, preocupa demais o grande aumento dos números de casos na Índia. Na verdade, nós já sempre, desde o início da pandemia, um dos países que eu mais comentava aqui, que me preocupava, era a Índia, e agora os números realmente explodiram. Mais de 300 mil casos diários na Índia, muito preocupante, os hospitais já saturados, o número de mortos aumentando. Nós sabemos já pela experiência que o número de mortos ele vai aumentando aí dias depois, né? Não é imediatamente, infelizmente, né? Vemos primeiro o movimento dos hospitais cheios, CTI cheias, depois é que nós constatamos aí um número de mortos maior. Então temos aí um prognóstico ruim pela frente em relação à Índia, especialmente número de mortos. A Índia já é o segundo país com o maior número de casos. Vamos seguir acompanhando. Também me preocupa o aumento de casos na Argentina, mesmo com vários lockdowns e limitações aí de liberdade de ir e vir na Argentina. Situação econômica, lembrando que a situação econômica da Argentina é muito ruim. 2021 havia uma expectativa, há ainda uma certa expectativa de relativo crescimento da economia argentina, mas o país vem aí numa crise séria, pelo menos desde 2018, né? Números bastante altos aí de inflação e também do câmbio, também, o dólar muito alto na Argentina, outros problemas. Em termos de vacinação, boas notícias: 966 milhões de doses já aplicadas no mundo todo, semana passada 848 milhões, então crescemos bastante nessa semana. E também muito bacana, fiquei muito feliz, o aumento do número de países já iniciando a vacinação.
A semana passada tinham 154 países, essa semana já pulou para 172 países que já iniciaram a vacinação. Israel segue na liderança em termos de desempenho mundial. Mais de 60% da população israelense já tomou pelo menos uma dose da vacina. Reino Unido, 50% já tomou pelo menos uma dose. Chile também indo bem, 42%. É importante explicar o caso do Chile. O aumento do número de casos o que tivemos agora nas últimas semanas no Chile tem a ver muito com a camada mais jovem da população chilena, que não tinha sido ainda vacinada. É importante vermos os números do Chile com mais cuidado. Mesmo assim, essa segunda onda chilena ela não chegou nos números em termos de mortos da primeira, justamente porque os infectados são os mais jovens, que têm um índice de mortalidade menor. Então, é sim exitosa a vacinação no Chile. O Chile, 42% da população chilena tendo tomado pelo menos a primeira dose. E Estados Unidos, 40% da população tendo tomado a primeira dose. É sim uma ótima notícia. Brasil segue em quinto lugar como o quinto país que mais vacinou no mundo em termos de número de vacinas. Estados Unidos em primeiro, China em segundo, Índia, Reino Unido e Brasil. E eu acredito que na semana que vem tem a grande probabilidade até do Brasil ultrapassar o Reino Unido e ficando na quarta posição. Tivemos uma notícia boa agora de manhã, confirmação do Instituto Oswaldo Cruz, aqui no Rio de Janeiro, a Fiocruz, vai entregar hoje 5 milhões de doses da AstraZeneca. Aliás, a AstraZeneca tendo resultados, índices assim, de eficácia muito altos lá no Reino Unido. Saiu uma reportagem essa semana falando isso. A AstraZeneca com valores assim acima de 90% de eficácia lá no Reino Unido, estudo que saiu essa semana. Quarta parte do nosso Conexão Gel de hoje, nós estamos de olho. Irã e Israel segue uma preocupação grande com o que está acontecendo por lá. Essa semana, quarta-feira, um susto, né? Um míssil antiaéreo lançado por uma bateria na Síria contra aviões israelenses. Aviões israelenses estavam atacando milícias xiitas apoiadas pelo Irã dentro da Síria. Isso aí tem ocorrido com frequência. Um míssil antiaéreo sírio lançado contra essa vaga de aviões, pelo menos essa é a versão que sabemos hoje. Esse míssil não atingiu nenhuma aeronave israelense e acabou caindo em território de Israel, próximo da central nuclear israelense. Isso é muito importante. Eu já comentei aqui algumas vezes, Israel possui bomba atômica, possui arma nuclear, não admite isso, né? Um programa nuclear israelense é um programa que não é oficial, a gente não deve esquecer, e obviamente causou muito estresse, porque inicialmente parecia que era um ataque contra a estação nuclear israelense, que sem dúvida, se fosse isso, realmente teria aí consequências bastante complicadas. O segundo caso que estamos acompanhando, a triste notícia do afundamento do submarino na Indonésia na quarta-feira. Vamos lembrar aí do caso do submarino San Juan, da Argentina, em 2017, que vitimou 44 militares. Esse submarino da Indonésia tem 53 militares a bordo. Ele estava realizando exercícios, mais ou menos a 90, 95 quilômetros de Bali. No momento, já tem um navio de Singapura apoiando as buscas. A Índia enviou um navio de socorro submarino, mas infelizmente só chega na semana que vem. A Austrália enviou 2 navios, um chega hoje, o outro chega semana que vem. E os Estados Unidos já enviaram um avião especial que faz detecção de alvos submarinos, né, a grande profundidade, mas até o momento nada. De acordo com o Ministério da Defesa da Indonésia, infelizmente o ar do submarino deve terminar na tarde de amanhã, do sábado. Uma notícia muito triste. Vamos seguir aí em oração para que haja possibilidade aí de conseguir resgatar esses militares, 53 militares, infelizmente. Outro caso que estamos de olho, crise em Mianmar, essa semana, cenas horrorosas de pessoas torturadas nas prisões, saíram na imprensa, foram divulgadas. Neste sábado, amanhã, haverá uma reunião de emergência da Associação dos Membros do Sudeste Asiático, ASEAN. Será na Indonésia. A Indonésia, coitada, sofrendo essa questão do submarino, mas amanhã sediará uma reunião importantíssima da ASEAN, que vai tratar do caso de Mianmar. Vamos aguardar muitos organismos internacionais aí pedindo que a ASEAN tome medidas mais duras contra Mianmar, contra a ditadura que tomou o poder no país. Estamos de olho.
Também estamos de olho na crise em Moçambique, informes de ontem de que forças do Zimbábue já estão lá no norte do país. Vocês lembram aqueles ataques de grupos muçulmanos radicais lá em Cabo Delgado, a província que fica mais ao norte de Moçambique, uma província aí que teve descoberta de gás aí bastante importante recentemente. E a notícia que tivemos ontem sobre a crise em Moçambique é que já efetivamente forças do Zimbábue já estão na região, mas o governo de Moçambique não admite formalmente. Estamos acompanhando. Outro caso, uma outra tragédia que aconteceu essa semana, cerca de 100 pessoas morreram no naufrágio de uma embarcação que estava atravessando da Líbia para a Europa, muito triste. Desde 2014, as estimativas giram em torno de 20 mil pessoas já morreram no Mediterrâneo por causa disso, pessoas tentando melhorar de vida, tentando atingir a Europa e terem um pouco de vida melhor. E essa notícia aí trago para vocês e está no quadro do Estamos de Olho, porque, obviamente, melhorando as condições climáticas na região do hemisfério norte, em função da aproximação aí do verão, os migrantes eles tentam, como a frequência, né, de migrantes tentando atravessar o Mediterrâneo em direção à Europa, obviamente aumenta. É uma notícia muito triste. A estimativa de pelo menos 100 pessoas morreram ontem nesse naufrágio aí dessa embarcação. E como boa notícia, vou inovar hoje, né? Eu acho que é importante também, eu sempre que puder farei isso, prestigiar as pessoas que fazem, pessoas positivas, pessoas que fazem a diferença. E eu queria homenagear hoje a Associação Nagai, da minha amiga, professora de judô, a Silvana Nagai, aqui no Rio de Janeiro. Ela tem um trabalho belíssimo na comunidade lá do Complexo do Alemão, com vários jovens, com aulas de judô e com outras aulas de voluntários. É uma instituição que eu ratifico, assino embaixo, conheço a Silvana, uma pessoa muito séria, e sempre que posso, tenho ajudado a associação da Silvana com alguns recursos, e a Silvana tem inclusive distribuído cestas básicas, né? E aqueles que quiserem ajudar, entrem no site da Associação Nagai, e façam a sua doação, que vocês vão estar fazendo bem para uma pessoa que efetivamente não tem nada com política. Silvana não tem nada com política, não usa camisa de partido político para fazer ajuda para ninguém, né? Silvana muito positiva, o que ela quer é fazer o bem às pessoas, e eu fecho o nosso Conexão Gel dessa sexta-feira com essa mensagem positiva. Temos sim muita gente boa no Brasil, e sempre que a gente puder ajudar essas pessoas, vamos ajudar. Um forte abraço a todos, um ótimo final de semana, até a próxima sexta-feira. Obrigado.